Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, dá pra ouvir, sim. Beleza. Bom, vamos lá então, pessoal. Estamos aí na nossa segunda aula da nossa disciplina de sistemas operacionais. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só preciso que me avisem se estão conseguindo visualizar. A partir do momento que eu compartilho a tela, eu não tenho como visualizar mais o chat, tá, pessoal? Então, se alguém mandar alguma coisa ali, eu não vou conseguir ver. Vocês estão conseguindo ver aí os slides, Sim, tá? sim. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, estamos aí na nossa segunda aula da disciplina de sistemas operacionais, onde nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a introdução aos sistemas operacionais. Na aula passada, a gente só falou um pouquinho sobre a disciplina, apresentei a ementa dela, falamos um pouco sobre o Google Class, a forma como que eu quero que seja feita lá a parte da entrega das atividades e tal, falamos um pouco da disciplina. E aí, a partir da aula de hoje, então vamos iniciar mesmo o conteúdo. Como eu falei para vocês, hoje, então, a gente vai começar a falar sobre a parte da introdução aos sistemas operacionais. Então, basicamente, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Ver uma definição do que são os sistemas operacionais, como é feita a organização de um sistema operacional, um pouquinho sobre o histórico dos sistemas operacionais, quais foram os primeiros que surgiram e tal, e como que eles vieram avançando aí, basicamente, até os sistemas que a gente tem hoje. Falar um pouquinho sobre os dois principais aspectos que os tarefas, digamos assim, que os sistemas operacionais fazem, tá? Que é a parte da abstração de recursos e a parte da gerência de recursos. Isso aqui no decorrer da disciplina a gente vai destrinchar mais essas etapas. Hoje é só para dar uma noção para vocês de quais são aí basicamente as duas principais tarefas de um sistema operacional. Vai ver um pouquinho sobre as funcionalidades deles, categorias de sistemas operacionais, e aí aqui, depois, a parte de classificação dos SOs vai ser basicamente um exercício, uma atividade aí que vocês vão ter que trabalhar depois, tá? Então vamos lá. Basicamente, falando um pouquinho sobre a definição de um sistema operacional. O que é um sistema operacional? Antes de entender o que é um sistema operacional, a gente precisa entender o que é um sistema de computação, que é basicamente onde a plataforma, digamos assim, onde o sistema operacional executa. Basicamente, um sistema de computação, seja ele qualquer tipo que seja, ele tem uma parte de hardware, ele tem uma parte dos programas de aplicações, programas e aplicações que rodam em cima desse hardware, e aí nós temos os usuários, tá? Que fazem parte. Peraí que alguém pediu para entrar aqui, só um minutinho. Que fazem parte, então, como eu falei, desse sistema de computação. Basicamente, a parte do hardware, acredito como todo mundo que deve saber, talvez não muito a fundo, mas todos sabem um pouco, é a parte realmente do hardware do computador. Ali a gente está trabalhando com a memória, com o processamento, se tiver placa de vídeo, todos os barramentos, a comunicação desse hardware e por aí vai. Então, basicamente, o hardware é quem fornece aí os recursos básicos para o nosso computador, certo? E eu esqueci também de falar dos dispositivos de entrada e saída, nosso teclado, mouse, monitor, impressora, e todos os recursos de entrada e saída que o nosso computador tem também fazem parte do hardware, né? Temos também os programas de aplicação. Basicamente, os programas de aplicação, eles são definidos aí como os recursos do sistema como um todo, do sistema de computação, que eles vão ser usados para resolver os nossos problemas diários aí. Aí vocês podem colocar aí dentro disso tudo aquilo que você utiliza seu computador. Eu utilizo meu computador para jogar, eu utilizo meu computador para, sei lá, para dispositivos de Office, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, por aí vai. Eu utilizo para programação, então você vai utilizar compiladores, você vai utilizar diversos softwares para fazer a programação, você pode utilizar banco de dados e por aí vai. Os programas de aplicação está tudo dentro daquilo que a gente utiliza o nosso computador. Por exemplo, até agora aqui falando, nós estamos usando um aplicativo de videoconferência, que é o Google Meet. Basicamente, ele é um programa de aplicação também. E aí também nós temos uma outra parte importante do nosso sistema computacional, que são os usuários. Esses usuários, eles não são necessariamente pessoas, tá? Eles podem ser pessoas,
mas você pode ter outros tipos de usuários também. Lógico, o mais comum são as pessoas, daí mas nós temos, por exemplo, as máquinas. Você pode ter, por exemplo, uma página web que ela é alimentada por um servidor, então você tem ali um tipo de usuário, ele está usando uma determinada aplicação. Você pode ter outros computadores se comunicando, trocando informações dentro de uma rede, por exemplo, e você não vai ter necessariamente uma pessoa, mas isso pode ser utilizado em determinados sistemas como usuário, ou seja, está usando um serviço, usando uma aplicação de outro computador, e por aí vai. Então, basicamente, os sistemas computacionais básicos, eles têm essas 3 etapas aqui, tá? O hardware, programas e aplicações e os usuários. Aqui nós temos, basicamente, uma visão abstrata de um sistema da computação, tá? Só para a gente entender aonde que cada coisa se encaixa, por exemplo, num sistema da computação, um sistema de computação. Nós temos aqui na parte mais baixa, a parte do hardware computacional. Então, como eu falei lá antes, nós temos o processador, a memória, a placa de vídeo, os dispositivos de entrada e saída e por aí vai. Em cima desse hardware, aqui já aparece o sistema operacional, o Operating System, tá? O sistema operacional, então, percebam, ele roda exatamente em cima do hardware, tá? Em cima do sistema operacional, então, quase como se estivesse empilhando várias coisas aqui, em cima do sistema operacional, nós temos aqui basicamente o nosso sistema e as aplicações, os programas de aplicação, como eu falei ali no slide anterior. Então aqui, por exemplo, nós temos alguns exemplos de programas de aplicação, compilador, assembler, editor de texto, sistema de banco de dados e por aí vai. E você pode ter ali a ideia de que você vai ter vários usuários utilizando esses programas de aplicação. Em se tratando de um computador pessoal, por exemplo, dificilmente você vai ter mais de um usuário usando coisas diferentes. Mas aí você tem outros diversos tipos de sistemas, sistemas distribuídos, sistemas multiusuário e por aí vai, que você tem vários serviços disponibilizados, e aí você vai ter lá vários usuários, cada um usando, podem até usar o mesmo serviço ou usando serviços diferentes. Mas isso aqui é só para a gente dar uma ideia do que é basicamente um sistema de computação, certo? Seguindo, falando agora um pouquinho sobre o sistema operacional. Como a gente viu nesse fluxograma, vamos dizer assim, nessa visão abstrata aqui do sistema de computação, nós vimos que o sistema operacional ele está exatamente em cima aqui do hardware, tá? Então muita gente acha que o sistema operacional ele é como se fosse um programa, mas ele é um programa diferente daqueles programas normais que a gente usa, por exemplo, como eu falei antes, os editores de texto e por aí vai. Então, o sistema operacional, ele basicamente é considerado como sendo uma camada de software que ela opera entre o hardware e entre os programas de aplicação. Então, ele faz como se fosse uma ponte entre o hardware que você tem no seu computador e os programas de aplicação, os programas aplicativos que você utiliza. Basicamente, esses programas aplicativos são aqueles realmente voltados para o usuário final. Então, normalmente é assim, quando você precisa de algum programa específico, normalmente você não vai encontrar ele dentro do sistema operacional. Por quê? O sistema operacional, ele basicamente é essa ponte, ele faz essa ponte entre o hardware e ele permite que você consiga instalar programas para utilizar e resolver os problemas que você precisa resolver, tá? Basicamente, então, o sistema operacional ele é uma estrutura de software ampla, ou seja, ele tem muita coisa que é desenvolvida dentro dele ali, ele é muito complexo, tem muitas camadas, muitos componentes, muita coisa trocando informação umas com as outras e tal, e então ele é uma estrutura de software bastante complexa, e ele incorpora também vários aspectos de baixo nível e aspectos de alto nível, tá? Então, o sistema operacional, ele não cuida só do alto nível, que é ali os sistemas que a gente utiliza, mas ele cuida daquilo que é de baixo nível, porque ele está fazendo uma ponte juntamente com o hardware, então ele tem que controlar o hardware, tá? E isso, para você conseguir fazer, você criar sistemas, você criar software para controlar hardware, é muito complicado, porque a forma de programação disso é uma programação muito mais voltada lá, muito mais perto da linguagem de máquina, e é mais complicado de fazer. Então, no baixo nível aqui, os sistemas operacionais, eles gerenciam toda a parte de driver dos componentes que você tem conectado no teu computador. Ah, conectei uma placa de vídeo.
quem vai fazer todo o gerenciamento do driver, a conversação, vamos dizer assim, com essa placa de vídeo, é o teu sistema operacional. Instalei uma placa de rede. Você vai ter que instalar um driver para ela, quem vai controlar esse driver é o sistema operacional e por aí vai, tá? E ele faz também uma outra questão aqui no gerenciamento de baixo nível, que é a gerência de memória física. Então você instalou a memória, você tem tanto a memória DHD, a memória RAM dentro do teu computador, é o sistema operacional que vai fazer todo esse gerenciamento. Por exemplo, pensando num HD, vai ter que fazer toda a parte de gerenciamento de partições, blocos e por aí vai. E também fazer toda a parte de controlar diretórios, pastas e toda essa questão. Mas ele também tem que fazer o controle da memória RAM do computador. Ou seja, tudo aquilo que vai ser armazenado na memória para depois ser buscado lá pelo processador para se fazer o processamento. Então, quem cuida disso também é o sistema operacional. Tá? Então, ele faz um controle nisso. E também, o sistema operacional ele incorpora aí aspectos de alto nível. Ou seja, ele que fornece a base para a gente conseguir instalar os nossos programas de utilitário. Eu gosto de jogar, por exemplo, então todos os meus jogos eles são instalados com base naquele sistema operacional, com base no suporte que aquele sistema operacional me dá. Por isso que, por exemplo, você instalar um game lá no Windows e você instalar um game no Linux é dois processos completamente diferentes. Porque a base que esses dois sistemas operacionais fornecem é uma base diferente. E aí, para conseguir fazer essa instalação também é diferente. E o sistema operacional também faz a questão da interface gráfica, ou seja, ele incorpora aspectos de interface gráfica. Por exemplo, o Windows é o sistema operacional que é mais conhecido aí pela interface gráfica amigável e tal, diferente do Linux, por exemplo. Tem algumas distribuições do Linux que nem interface tem. Aliás, não é interface gráfica, né? Eles têm aquela interface lá, você abre a linha de comando e tudo que você trabalha naquele sistema operacional é por linha de comando. Tá? Mas então, toda essa questão aqui da interface gráfica, quem faz e quem cuida também faz parte ali do sistema operacional. Uma coisa que é importante já ter em mente desde agora é que o sistema operacional ele não é um único software, ou seja, assim, não é... Oi, diga. Qual seria a vantagem de ter, por exemplo, o Linux que só é operacionável através de linhas de comando? Cara, é que daí assim, o propósito para esse tipo de sistema é um propósito completamente diferente. A ideia do Windows é realmente você ter um sistema para usuário doméstico, vamos dizer assim, né? O cara que entra lá gosta de mexer ali, que nem eu falei, com um jogo, com um pacote Office da vida e tal. Agora tem distribuições Linux, por exemplo, dessas principalmente, que você só opera por linha de comando, que a ideia delas é você trazer mais velocidade, você ter velocidade de processamento, de tudo, porque você não está perdendo tempo processando interface gráfica, nem nada assim. Tem toda uma outra questão de segurança, que a segurança nesse tipo de sistema é bem mais eficiente do que uma segurança do Windows, por exemplo. Então, cara, os propósitos realmente são diferentes. Por exemplo, os computadores Linux, normalmente, ou algumas distribuições Linux, não só Linux, algumas outras também que existem, são utilizadas muito mais em servidores, por exemplo, servidor web, servidor de rede, servidor de e-mail, justamente porque são sistemas mais rápidos, sistemas mais estáveis. O Linux, ou Windows, por exemplo, vive acontecendo. Por exemplo, você está usando ele lá, de repente dá um pau em alguma coisa, você tem que reiniciar o sistema. Dificilmente você vai ver isso acontecendo em Linux, porque ele tem muito menos coisa, vamos dizer assim, em relação à interface gráfica e tal, que acaba tornando ele um sistema mais rápido, um sistema mais confiável, vamos dizer assim. Então, normalmente, a vantagem é nesse sentido. É daí por isso que eles são utilizados normalmente para esse tipo de serviço, em servidores e por aí vai. E enquanto o Windows já é usado ali mais para o usuário final. Lembrando que existem distribuições Linux que têm sim interface gráfica, tá? Mas a utilização do Linux é normalmente mais para esse tipo de uso, como eu falei ali, mais para servidores e tal. Voltando, como eu tinha falado antes, é interessante deixar claro já desde agora que o sistema operacional ele não é um único software, tá? Ou seja, ele é um conjunto de software, um conjunto de programas que trabalham de forma conjunta ali, ou de forma cooperativa, como está aqui nesse texto, e o objetivo deles é você prover, ou você proporcionar
uma máquina, um computador bem mais flexível e bem mais adequado às características dele. Aqui entra aquela questão do Linux também. Então, por exemplo, como eu falei, o Linux muitas vezes ele acaba sendo utilizado mais para servidores e tal. Então, o objetivo deles é você oferecer uma máquina mais flexível para esse tipo de utilização. E normalmente quem trabalha com essas coisas, o cara não quer interface gráfica, não quer nada disso. Ele quer que você tenha ali um sistema seguro, um sistema rápido, um sistema estável, entende? Diferente do Linux, do Windows. A ideia do Windows é você fornecer um sistema mais flexível para o usuário final, quer dizer, aquela pessoa que muitas vezes nunca mexeu num computador, mas só de abrir ali a interface e tal, começar a ver as coisas, ver os ícones, ver aquela interface gráfica, a pessoa já vai tendo ali uma intuição do que fazer e tal. Mas a ideia é que o sistema operacional não é um único conjunto, um único software, ou seja, não é um único programa que você instala lá e boa. Ele é um conjunto de programas e a gente vai ver isso no decorrer da disciplina, vários módulos aí que fazem parte do sistema operacional. O que o sistema operacional ele deve fazer? Algumas características do que ele tem que fazer. Basicamente, ele tem que proporcionar ou possibilitar o uso eficiente e controlado de todos os componentes do hardware do computador. Ou seja, você vai ter ali, vamos pensar no Windows, por exemplo. Você tem vários sistemas instalados, vários softwares que você está utilizando muitas vezes ao mesmo tempo. Por exemplo, eu aqui agora, a gente está numa videoconferência, eu tenho meu e-mail aberto aqui, eu estou com o Classroom aberto, uma pasta aqui aberta, eu estou com a apresentação aberta. Quem está fazendo todo esse controle é o meu sistema operacional, que é o Windows. Ou seja, ele tem que decidir quanto que ele vai passar de processamento, de memória para cada um desses softwares que está sendo executado, de forma que eu consiga utilizar todos esses sistemas sem perceber, por exemplo, que o meu processador está executando, não está fazendo isso tudo ao mesmo tempo, ou seja, ele executa processo por processo. Obviamente, isso é tão rápido que a gente não consegue perceber. Mas quem faz todo esse controle é o sistema operacional. Outra coisa que o sistema operacional tem que fazer, ele tem que implementar políticas e estruturas de software de modo a assegurar o melhor desempenho do sistema. Ou seja, de tudo aquilo que está rodando em cima do teu sistema, ele que vai ter que fazer todo o gerenciamento ali do que você tem de hardware para você ter o melhor desempenho possível para o teu sistema de acordo com aquele hardware que ele tem disponível. E aí que está o detalhe, por exemplo, eu posso instalar o Windows em diversos tipos de computadores. Talvez tem computador que ele vai rodar um pouco melhor, porque eu tenho uma capacidade maior de hardware disponível, enquanto outros não. Então, como eu falei, esse controle, para proporcionar esse melhor desempenho do sistema aqui, quem tem que ter é o sistema operacional. Opa. Então, a principal função aqui, uma definição já, a principal função do sistema operacional é prover um ambiente no qual os programas dos usuários sejam executados, como eu falei no começo. Então, o sistema operacional, ele dá esse suporte aqui para que você consiga instalar os programas e utilizar o computador da forma como você precisa. Só que para fazer isso envolve você ter um framework básico para a execução desses programas, então o sistema operacional tem que ter isso, e prover a questão das abstrações, que a gente vai falar agora aqui na sequência. A ideia é que, quando eu vou construir um programa, por exemplo, vocês já estão há mais tempo aí no curso, vocês já estão programando, desenvolvendo sistemas e tal, você, quando vai programar, você não precisa ficar se preocupando com o que está acontecendo lá no hardware do computador. Como que eu vou mandar um pacote de rede? Como que eu vou salvar um arquivo? Tá? Por quê? Você já tem um sistema operacional que essas particularidades de hardware, ele já está fazendo para você. Você vai lá e programa e você roda o teu programa em cima do sistema operacional. Tá? Aqui está o exemplo de salvar um arquivo. Então, quer dizer, você não precisa se preocupar como que isso vai acontecer exatamente lá dentro do teu HD. Por quê? O sistema operacional já faz isso para você. Isso se chama abstração. Tá? A gente vai falar mais aí na sequência da aula. E basicamente outra coisa que o sistema operacional tem que fazer também é oferecer uma interface de programação, como eu falei ali. Eu quero programar, eu não quero me preocupar com o que está acontecendo lá na parte mais baixa lá do meu hardware. Basicamente, como que é a organização de um sistema operacional? Então, aqui nós temos todo o nosso hardware aqui, ó, como se fosse essa parede de tijolos aqui bem por trás da nossa imagem, tá? Então, dentro do nosso hardware, nós temos o nosso processador, nós temos o nosso armazenamento, nós temos a nossa memória, os dispositivos de entrada e saída aqui, placa de vídeo, placa de rede, monitor e por aí vai, tá? Dentro da memória tem uma opção lá, uma parte onde
tem toda aquela questão da troca de dados entre memória e processador, porém dentro da memória também é onde fica armazenado ali a maior parte do nosso sistema operacional. Obviamente isso depois é feito a troca com o processamento lá do nosso processador. Mas o nosso sistema operacional, ele está rodando lá dentro da memória e conversando ali com o nosso processador. Em cima do hardware, nós temos aqui uma divisão. Ó. Deixa eu apagar só essa bagunça que eu fiz aqui. Então, ó, entre o hardware e o software, nós temos exatamente uma divisão aqui, ó, entre hardware e software, tá? Para haver comunicação entre essas duas etapas aqui, nós temos o que é chamado de sistema hardware virtualization, ou virtualização de hardware. E isso também é feito pelo sistema operacional. Ou seja, tudo que está sendo executado no nosso sistema operacional, lá, o Windows, arquivos, os processos, threads e tal, eles não sabem exatamente o que está acontecendo lá no nosso processador, na nossa memória, no nosso dispositivo de entrada e saída. Por quê? O sistema operacional, ele faz essa virtualização de hardware aqui, que é exatamente essa abstração, como eu falei para vocês. Então, ele dá uma forma de conexão para as aplicações, tá? E isso daí é feito através dessa virtualização de hardware aqui. Quais são, então, falando um pouquinho agora sobre a organização de um sistema operacional, tá? O sistema operacional, como qualquer outro tipo de sistema, ele tem ali o que é chamado de componentes básicos, tá? Então, todo sistema operacional, ele vai ter esses componentes básicos aqui. Então, vamos pensar um sistema operacional genérico. Ele vai ter o que é chamado de núcleo, ou kernel, do sistema. Basicamente, dentro do núcleo do sistema operacional é onde é feita a gerência de processador, onde é feito o tratamento de interrupções, a gente vai ver isso aqui, o que é esse tratamento de interrupções na sequência aí, e ele faz também toda a parte de comunicação e sincronização entre processos. Eu tenho também um outro componente, que é o gerente de memória, tá? Então ele que faz todo o controle, alocação de memória dentro para o sistema operacional. Eu tenho a parte dos sistemas de arquivos, tá? Que cuida lá do nosso armazenamento, HD e por aí vai. Então ele que faz ele é responsável pelo acesso, integridade dos dados e tal, e por aí vai. Opa, deixa eu voltar. Eu tenho o nosso sistema de entrada e saída, então o sistema operacional ele tem um componente que faz todo esse controle dos dispositivos de entrada e saída, ele faz também uma certa otimização para a utilização desses periféricos, e eu tenho também o que é chamado de processador de comandos shell. O Windows, ou o Linux, como a gente estava falando antes, ele usa bastante essa questão do processador de comandos. O Windows também tem. Se vocês pegarem aqui e utilizarem o CMD, a gente cai no DOS aqui, vamos dizer, que é o CMD do Windows, que é onde a gente pode aqui utilizar o sistema de comandos também para o Windows. Só que assim, o Windows fornece uma interface que você consegue fazer tudo por ela. Então, existem coisas que a gente faz por aqui, mas normalmente no Windows muito feito pela própria interface mesmo. Tá? Então, basicamente, a organização do sistema operacional, obviamente, no decorrer da disciplina, a gente vai destrinchar mais o que faz cada um desses caras aqui, tá? Porque, assim, tem muita coisa envolvida em cada um desses componentes aí. Falando um pouquinho agora do histórico dos sistemas operacionais, tá, pessoal? Se alguém quiser interromper e fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Lembrando que eu não consigo ver o chat, tá? Então, a gente tem os primeiros registros ali de sistemas operacionais nos anos 40. Porém, nessa época, cada programa ele controlava totalmente o computador. Então, por exemplo, eu queria utilizar um editor de texto. Então, a partir do momento que eu abrisse aquele editor de texto, ele tinha controle total do hardware do computador, ou seja, eu não conseguia utilizar nada mais. Tá? Tudo que era programado nessa época tinha que ser programado muito detalhadamente, porque você tinha que tomar conta de requisitos de hardware. Você tinha que cuidar do hardware do teu computador, tá? E aí, para fazer a programação, para criar os programas, era muito difícil. Nos anos 50, começou a surgir o que era chamado de bibliotecas de sistema, ou seja, ele encapsula o acesso aos periféricos. É basicamente o gerenciador, o início aí do gerenciador de dispositivos de hardware que a gente já tem hoje nos sistemas operacionais. E a partir desse momento começou a facilitar a programação, a criação de programas e aplicações novas. Aqui eu separei só algumas datas, algumas coisas importantes que tinha, tá? Mas tem muito mais coisa. Quem depois tiver curiosidade pode ir atrás aí do histórico dos SOs, que tem muito mais coisa nesse meio, tá? Mas uma data importante aqui, 1961,
ela foi marcada pela criação do primeiro sistema operacional com compartilhamento de tempo, ou CTSS, tá? Que você tinha a ideia do compartilhamento de tempo, você poder fazer coisas ao mesmo tempo e tal. Em 1965, a IBM lança lá o OS 360, que também tinha a questão do compartilhamento de tempo, e entra a questão do suporte a discos, ou seja, você poder instalar HDs aí dentro do teu computador para ter uma memória secundária. 1969, esses dois caras aqui, o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, eles criam a primeira versão do Unix, que depois, agora, no futuro, virou daí o Linux, né? Ele é a base para o Linux. 1981, Microsoft lança o MS-DOS, que foi o primeiro sistema operacional lançado pela Microsoft, tá? Totalmente por linha de comando também, era um sistema bem diferente do Windows que a gente tem hoje. 1984, a Apple lança lá o macOS 1.0, o primeiro sistema operacional para os computadores da Apple na época, e, por incrível que pareça, o primeiro OS a ter uma interface gráfica não foi o Windows, foi o da Apple, justamente esse macOS 1.0 aqui, tá? Em 1985, a Microsoft, ela tenta lançar o primeiro sistema operacional com interface gráfica, chamado MS, o Microsoft Windows 1.0, tá? Em 1987, IBM e Microsoft, eles lançam o OS 2, o objetivo era substituir tanto o MS-DOS quanto o Windows, então era um sistema em conjunto ali com as duas empresas. 1991, Linus Torvalds, que é o cara que criou o Linux, então ele inicia o desenvolvimento do Linux, em 1991 foi isso. Em 1993 surgiu lá o Windows NT, o primeiro sistema 32 bits da Microsoft, tá? Então aqui já tinha sistema, interface gráfica e tal, já era um negócio melhor, muito melhor do que era aqui o Windows 1.0. 93 ainda, teve o lançamento do Unix de código aberto, e aí surgiram o FreeBSD e o NetBSD. São dois sistemas operacionais muito utilizados em servidores de rede, eles não têm interface gráfica nenhuma, é tudo sistema utilizando linha de código, comandos ali. Eu mexi com o OpenBSD, que é uma derivação desse FreeBSD aqui. São sistemas assim bem estáveis e tal, mas são sistemas bem complicados de trabalhar por ser justamente em linha de comando. Em 1993, a Apple lança o Newton OS, tá? Considerado o primeiro SO móvel, porque fazia parte de gerenciamento de energia e tinha suporte a touchscreen. Possivelmente aqui eles estavam pensando nisso aqui já para notebooks, tá? Que é nessa época que foram lançados. 2001, Apple lançou macOS X, que foi derivado do Unix BSD, tá? 2006 apareceu lá o Windows Vista, que foi um dos Windows, acho que teve... acho que tirando o Windows 8, que foi um Windows que teve bastante controvérsias, assim, foi um Windows muito pouco utilizado, esse Windows Vista aqui. 2007, lançou-se o iPhone, com ele veio o iOS, que é o sistema operacional para os dispositivos de smartphone da Apple. 2007 também foi marcado aí pelo desenvolvimento do Android, primeira versão do Android, que veio pela Google, né? 2010, lançamento do Windows Phone, tá? Isso aqui basicamente hoje, acho que já está muito em desuso, o Windows Phone hoje, basicamente você não encontra, a maior parte dos dispositivos que você vai encontrar aí de telefone, ou é iOS, que é os da Apple, ou o Android, tá? 2015, lançamento do Windows 10, que aí vem perdurando por um bom tempo já, né, sem sofrer atualizações. Agora, nesse ano que começou a se falar aí, e apareceu o Windows 11, né, mas o Windows 10 foi bastante utilizado. Percebendo, pessoal, não falei de vários que surgiram aí no meio, por exemplo, o Windows XP, o Windows 7, foram alguns dos Windows, dos sistemas da Microsoft que tiveram bastante utilização. Então, só para a gente ter uma noção aí de como que começou a surgir esses sistemas operacionais. Muitos deles, eles surgiram a partir de parcerias como essa aqui, por exemplo, IBM, Microsoft e tal. Hoje em dia, você não ouve falar, por exemplo, dessas parcerias. As empresas já estão bastante consolidadas aí no mercado e cada uma trabalha aí com o seu próprio sistema operacional. Mas é interessante ver um pouquinho assim de como que veio surgindo essa questão aí dos sistemas operacionais. Outra coisa
voltando a falar agora dos sistemas operacionais, lembra que no começo eu falei que duas das tarefas mais importantes que o sistema operacional faz é a parte da abstração de recursos e gerenciamento de recursos. Então a gente vai falar agora sobre a abstração de recursos. Basicamente, você conseguir acessar os recursos de hardware do sistema, de qualquer sistema computacional, ele não é uma tarefa muito simples, é considerado uma tarefa complexa. Por quê? Você tem que controlar muita coisa do hardware para que você consiga acessar os recursos dele. Tá? E cada dispositivo de hardware ele possui aí características específicas, características particulares e interfaces diferentes. Por exemplo, você tem aí diversos fabricantes de placa de vídeo, por exemplo. O mesmo chip de placa de vídeo, você tem vários fabricantes diferentes que criam lá um PCB, que é a placa diferente, e, obviamente, o controle, a forma de acessar também é diferente. Vamos pensar aqui, algumas coisas que estão envolvidas ao você abrir um arquivo que está salvo lá dentro do teu HD. Você tem que verificar os parâmetros do HD, você tem que primeiro verificar se o disco está disponível, se não tem nenhum outro software, nenhuma outra coisa fazendo a leitura naquele disco, tá? Você tem que ligar o motor do disco e mandar o HD começar a girar, pensando ali num HD comum, com HD de disco mesmo. Você tem que esperar ele atingir a velocidade correta para que você consiga fazer tanto a escrita quanto a leitura. Você precisa trabalhar com a cabeça de leitura sobre a trilha certinho onde está salvo aquele arquivo de diretório, o arquivo que você quer acessar. Você precisa ler a tabela do diretório para você poder localizar exatamente onde é que está o arquivo ou o subdiretório dele. Você precisa mover a cabeça de leitura para aquela posição onde você acabou de identificar para você conseguir fazer a leitura. Aí sim você consegue ler o bloco inicial do teu arquivo. Então percebam, coisas muito específicas aqui do hardware, ligar motor, posicionar a cabeça de leitura e por aí vai, tá? Coisas que para você conseguir acessar, simplesmente acessar um arquivo que está salvo no teu HD lá, você precisa controlar. Então pensa se vocês como programadores, se na hora de você programar montar um sistema, você tivesse que preocupar com esse tipo de coisa aqui. Aonde eu vou posicionar a cabeça de leitura do HD do computador que estiver utilizando o meu software, eu tenho que tomar conta disso. Aí você tem lá milhares de marcas de HD diferente, e você vai ter que cuidar de cada um deles, porque possivelmente a forma de acesso, a forma de você fazer esse controle é diferente. Então já pensou se tivesse que criar um programa cuidando desse tipo de coisa? É muito complexo e possivelmente a gente, hoje, se fosse pensar, a gente não teria a quantidade de sistemas que a gente tem hoje se a preocupação fosse essa aqui, tá? Então, é um processo complicado essa questão da gente fazer esse acesso ao hardware. E é aí que o SO entra, é aí que o teu sistema operacional entra, no sentido de definir interface abstrata para que você não precise se preocupar com esse tipo de particularidade aqui, onde você vai posicionar a cabeça de leitura, motor e por aí vai. Tá? Então o sistema operacional ele faz essa abstração dos recursos aqui para que, independente do tipo de hardware que tenha instalado no teu computador, você consiga utilizar ele sem se preocupar com nada. Então os objetivos dessa abstração de recursos é prover uma interface aos dispositivos bem mais simples que as interfaces de baixo nível que vem com eles. Tá? Interface de baixo nível, lembre que a gente está falando disso aqui. Cuidar das coisas mais específicas lá. Isso traz uma simplificação na programação, ou seja, eu não preciso me preocupar com aquele tipo de coisa. Eu simplesmente vou programar, e quem vai se preocupar com isso aqui é o sistema operacional. A ideia disso, a ideia de você ter essa abstração de recursos, é você tornar os aplicativos ou sistemas independentes do hardware, ou seja, independente do que eu tenho instalado no meu computador, eu vou conseguir rodar qualquer software que eu quiser. Tá? Eu vou conseguir rodar o game que eu quiser e por aí vai. Então, por exemplo, o editor de texto, ele não deve se preocupar como que ele vai salvar os arquivos. Quem vai fazer isso é o sistema operacional. Ele só sabe que ele vai salvar. E quem vai fazer essa ponte é o sistema operacional. Outra questão, outro objetivo da abstração de recursos é você definir interface de acessos homogêneas para dispositivos com tecnologias distintas. Então, por exemplo, você tem muitas vezes HDs, que o propósito dele é o mesmo, salvar arquivos, mas tecnologia diferente. Por exemplo, hoje está muito em alta a questão do SSD. E aí você tem o disco lá normal, o disco rígido, que fica girando. Quem que vai fazer esse controle?
para acesso é o sistema operacional, porque ele vai fornecer uma interface de acesso homogênea. Ou seja, você não precisa saber se você está lidando com HD de disco, se você está lidando com SSD, se você está lidando com pendrive. Você só sabe que, por exemplo, você vai acessar seus arquivos, quem vai fazer o controle lá por baixo é o sistema operacional. Tá? Então, isso é a abstração de recursos. Outra questão que a gente tem é a gerência de recursos que o sistema operacional faz. Então, os programas, eles podem usar o hardware, eles vão utilizar o hardware de diversas maneiras diferentes. Então, alguns programas vão somente ler e armazenar dados, outros vão editar, imprimir documentos, outros programas vão, os navegadores aí, para você navegar na internet, tocar música, jogos, e por aí vai. A infinidade de aplicações de programas que a gente encontra, tá? Então, quer dizer, todos eles vão precisar utilizar o hardware, precisar utilizar o processador, a memória, a placa de vídeo, por aí vai. Tendo essa quantidade de programas que a gente tem, isso aí pode acontecer, se não houvesse uma gerência, um gerenciador, de surgir conflitos na utilização do hardware, ou seja, você tem lá vários programas abertos, como eu tenho aqui, estou com o sistema da videoconferência, estou com os slides e tal, todos eles estão utilizando ali um pouquinho do meu processador, do meu hardware. Se eu não tivesse o gerenciador de recursos que o meu sistema operacional fornece, um poderia estar brigando com o outro para conseguir acessar processador e fazer tudo aquilo que esses softwares precisam, principalmente quando a gente está trabalhando e falando em atividade simultânea, tá? Isso normalmente vai acontecer, essa briga por recursos, quando você tem 2 ou mais aplicativos ali sendo utilizados ao mesmo tempo. Então, o que o gerenciador vai fazer? Cabe ao sistema operacional definir essas políticas para gerenciar o uso aí dos requisitos de hardware que vão ter. E os conflitos, eles vão continuar acontecendo, porém, quem vai resolver essas disputas é o sistema operacional. É o gerenciador de recursos do sistema operacional. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo onde a gerência de recursos é necessária. Então, normalmente, os computadores eles possuem menos processadores do que o número de processos que tem ali em execução. Então, rapidinho, eu vou abrir aqui meu gerenciador de tarefas. Eu vou aumentar ele aqui, ó, a quantidade de processo que eu tenho sendo executado no meu sistema agora, nesse momento. Então, tem alguns que estão usando 0%, eles estão ali em idle, que a gente chama, eles não estão sendo executados nesse momento, mas tem alguns aqui, ó, que estão utilizando o percentual da minha CPU. Então, eu tenho os que eu estou usando agora, Chrome, Microsoft, o PowerPoint, o Explorer, mas tem vários outros sendo executados aqui nesse mesmo tempo. Ou seja, todos eles estão brigando por um pouquinho de espaço de processamento ali. Ou seja, não tem um processador para cada um desses processos, tá? Então, quer dizer, o recurso do meu processador ele tem que ser distribuído entre todos esses aplicativos, entre todos esses processos que estão sendo executados aqui, certo? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer esse controle? O gerenciador de recursos do sistema operacional. Então, por exemplo, a impressora ela é considerada acesso mutuamente exclusivo. Então, normalmente o SO, o que ele faz? Ele cria uma fila de impressão. Para o processamento, às vezes ele pode fazer isso também, fila de processamento. Acontece algumas coisas onde o gerenciador aqui é necessário. Ataques de negação de serviço, que é utilizado muito em sistemas de rede. Por exemplo, a abertura de milhares de conexões ao mesmo tempo em um servidor vai começar a usar tanto o processamento daquele servidor que vai chegar uma hora que ele vai cair, ele não vai conseguir controlar todas essas conexões e fornecer o serviço para ele. E aí ele cai. Ou seja, ele está negando o serviço. Quem que vai ter que fazer esse controle para ver se está tendo um ataque de negação de serviço? O gerenciador de recursos do sistema operacional. Tá? O sistema operacional que tem que conseguir detectar isso e impedir esse tipo de situação. Algumas funcionalidades. Pessoal, essa abstração de recursos e a parte da gerência de recursos, a gente vai destrinchar isso mais nas próximas aulas aí. Falando um pouquinho agora das funcionalidades de um sistema operacional, tá? Eu acho que é o que vai dar tempo da gente ver aí, que está faltando 5 minutos para encerrar aí o horário da nossa aula, tá? Então, para que o sistema operacional ele consiga cumprir com a abstração e com a gerência de recursos, o sistema operacional ele tem que atuar em diversas frentes, ou seja, ele tem que ter diversos controles, diversos componentes, tá? Quais que são as principais funcionalidades, então, desenvolvidas por um sistema operacional? A primeira delas, gerência de processador, que é basicamente aquela questão da gerência faz parte da gerência de recursos, tá?
Esse gerenciamento do processador aqui também é conhecido como gerência de processos. Nesse gerenciador, ele é responsável por distribuir a capacidade de processamento de maneira justa entre os processos. Ou a ideia é que você não vai ter, todos os processos vão ter exatamente a mesma capacidade de processamento. Por quê? Tem processos que precisam de mais processamento, tem processos que precisam de menos. Quem vai fazer esse controle e distribuir é o gerenciamento do processador. Outra coisa que a gerência do processador tem que fazer é evitar o monopólio, ou seja, evitar que uma aplicação monopolize o processador. Tem que respeitar as prioridades do usuário. Por exemplo, nós como usuário podemos colocar prioridades nos processos e programas que a gente quer que execute, e o sistema operacional tem que obedecer isso, tá? A ideia é que o gerenciamento do processador, ele deve prover a ilusão que existe um único processador para cada tarefa. Então, por exemplo, a ideia aqui é que eu estou conseguindo utilizar todos os softwares que eu estou usando agora ao mesmo tempo, mas no fundo não é bem isso que está acontecendo. A gente vai ver isso quando for falar lá mais sobre o processador mesmo. Tá? E outra coisa que o gerente do processador tem que fazer é sincronizar os processos interdependentes, ou seja, aqueles processos que precisam um dos outros para continuar a sua execução. Outra funcionalidade do sistema operacional, gerência de memória. Tá? Então, toda a parte de memória, você tem um gerenciamento específico lá no sistema operacional. Ou seja, ele fornece uma área de memória independente para cada aplicação. A ideia é que cada aplicação acha que a memória é toda dela, mas não é, só um pedaço, um pequeno espaço. E o gerenciador de memória também, ele fornece um espaço alternativo em caso de pouca memória RAM, que é a chamada memória virtual. A gente vai ver isso também mais para frente no decorrer da disciplina. Tá? Então a ideia é que na memória virtual, o programador ele não precisa se preocupar com os endereços de memória, ou seja, ele não precisa se preocupar se os arquivos deles estão indo para a memória RAM ou se eles estão indo para o HD no espaço da memória virtual, porque quem faz todo esse controle é o gerenciador de memória do sistema operacional. O sistema operacional também faz a gerência de dispositivos, ou seja, ele que vai cuidar de cada periférico que você tem no teu computador e das funcionalidades que ele tem. Ele que faz a parte da iteração de todos esses softwares. Por exemplo, a iteração com a placa de rede é diferente da iteração com o HD. Quem que vai controlar isso? O gerenciador de dispositivos do sistema operacional. Tá? E aqui é a mesma coisa, ele provê a iteração de todo e qualquer dispositivo por meio de drivers. Sempre quando você instala uma placa ou algo novo de hardware no teu computador, você vai ter que instalar junto o driver para isso. Quem vai controlar esse driver é o gerenciador de dispositivos do sistema operacional. Ele tem também outra funcionalidade, gerência de arquivos, então trabalha com toda a parte dos arquivos, criação de diretórios e tal, interface, regras para uso, tá? Então são todos os gerenciadores do sistema operacional. Um outro gerenciador, gerenciamento de proteção. Então ele define o que cada usuário pode usar, principalmente falando em ambientes compartilhados. No próprio Windows, você pode criar usuários com características diferentes, usuário administrador, usuário que não vai ter todo o perfil de acesso a todos os recursos do computador, tá? Então você tem um gerenciamento de proteção no sistema operacional. A ideia é que o gerenciamento de proteção ele vai definir grupos de usuários, quem pode acessar o quê, ele vai identificar os usuários por meio de autenticação, ele vai fazer toda a questão de definição de regras e controle de acesso, quem pode acessar o quê, e também faz uma parte de log, de registro de quem conseguiu acessar cada coisa. Além disso, então essas são as funcionalidades básicas de um sistema operacional, tá? Além disso, o sistema operacional ele vem também, como a gente estava falando antes, interface gráfica, é ele que faz o controle, suporte à rede, é ele que faz o controle, gerenciamento de energia, quando está falando principalmente em dispositivos móveis, então o sistema operacional ele tem uma funcionalidade específica para isso, e etc. Porque aqui você tem uma infinidade de gerenciadores, vamos dizer assim, que a gente tem dentro de um sistema operacional. E aqui, para terminar, então, as funcionalidades de um sistema operacional, eles são normalmente interdependentes, ou seja, eu tenho o gerenciamento de processador, mas ele depende do gerenciamento de memória, que vai depender também do gerenciamento de dispositivos e por aí vai. Então você tem todos esses gerenciadores, todas essas funcionalidades do sistema operacional, umas dependentes das outras, ou seja, ele só funciona se todas funcionarem, beleza? Pessoal, então vamos finalizar por aqui, tá?
Já deu aí o tempo da nossa aula. Nas próximas aulas, então, a gente vai dar sequência aí nessa parte, falando aí sobre os sistemas operacionais. Vocês vão ter uma atividade para fazer na sequência, falando sobre as categorias de sistemas operacionais, que vai ser aí uma atividade que vocês vão ter aí para até a nossa próxima aula, que é na semana que vem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí, por enquanto? Algum comentário sobre o que foi falado? Antes de vocês saírem, deixa eu só tirar um print aqui, para eu pegar a lista de presença. E aí, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode aproveitar para fazer. Pessoal, é isso aí então. Tirei o print aqui, já tenho a lista de presença. Se ninguém tem dúvidas, estão liberados por hoje. Fiquem de olho lá no Google Classic, daí eu vou postar a atividade de vocês aí até amanhã. E aí, nos falamos novamente na semana que vem, na próxima aula, beleza?